Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, princípio e fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Quem vos fala é o diácono Reginaldo, Paróquia Santa Rosa de Lima, consagrada à Comunidade Católica Alfa e Ômega de Matão. Hoje, dia 28, terça-feira, celebramos a festa dos santos São Simão e São Judas Tadeu, apóstolo. Simão, por Lucas apelidado de Zelote, talvez porque militaria no grupo anti-romano dos Zelotes. Por Mateus e Marcos é chamado cananeu, do termo aramaico que significa zelote. Judas é chamado Tadeu, ou Judas de Tiago. Na última ceia, dirigiu a Jesus a pergunta: Senhor, como se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu que a autêntica manifestação de Deus está reservada a quem ama e observa sua palavra. Uma carta do Novo Testamento leva seu nome. A festa deles, no dia 28 de outubro, é lembrada pelo calendário jeroniano. Celebremos então com alegria no dia de hoje São Simão e São Judas Tadeu. Que eles possam rogar por nós diante de Deus, para que, como eles, possamos ser verdadeiros discípulos santos para alcançarmos o reino dos céus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos une no amor de Cristo, no poder na unção e no batismo do seu Santo Espírito. Estes são homens santos que o Senhor escolheu com verdadeiro amor. Deu-lhes a glória eterna. Irmãos e irmãs, na festa dos apóstolos São Simão e São Judas, celebramos os fundamentos da fé. Estes dois, chamados pelo próprio Senhor ao discipulado, nos ensinam a ser peregrinos de esperança em meio às realidades do nosso tempo. Oremos. Que possamos apresentar a Deus nossas preces, nossos pedidos pessoais, entregar ao Senhor todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias, todas as nossas tristezas. Pedir para o Senhor que venha cuidar de nós, cuidar de nossa casa, cuidar de nossa família. Que o Senhor venha cuidar da sua igreja. Que o Senhor nos conceda a graça de uma igreja santa, uma igreja transformada pela presença do Senhor viva em nosso meio. Peçamos a santificação do clero, a unidade da igreja. Ó Deus, pelos santos apóstolos, nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso nome. Concedei benigno pela intercessão de São Simão e São Judas, que a vossa igreja não cesse de crescer com o aumento dos povos que creem em vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus
e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nessa construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial que a Igreja nos propõe nesse dia santo, Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite, publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Demos glória a Deus Pai Onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Evangelho do Dia. Querido irmão, querida irmã, convido você a tomar a palavra de Deus, o Santo Evangelho que a Igreja nos propõe no dia de hoje. Lucas 6, 12 a 19. Lucas 6, 12 a 19. Escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos cure e nos liberte de todos os nossos males. Amém. Querido irmão, querida irmã, celebrar neste dia a festa dos apóstolos é rezar, meditar, crer nos fundamentos de nossa fé.
Os apóstolos foram pessoas que, chamadas diretamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, conviveram com Ele, conviveram com Jesus, ouviram bem de pertinho seus ensinamentos, presenciaram com seus olhos os milagres que o Senhor realizou, viram tudo como Jesus realizava de coração generoso e colocaram-se no caminho de conversão, buscando proximidade com o Senhor. Depois fizeram a mensagem evangélica, a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Evangelho. Fizeram de Jesus o Evangelho, seus ensinamentos, suas palavras ecoar até os confins do universo. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. É o que nos diz o Salmo de hoje, Salmo 18. Sim, querido irmão, querida irmã, por meio da fé, como nos afirma a carta aos Efésios, nós fomos integrados em um edifício espiritual. Edifício este que tem como alicerce os profetas e os discípulos, e como pedra firme e principal, o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho temos o relato, segundo a versão de Lucas, da vocação do grupo dos 12, Jesus chamando os 12. E é interessante notar que Jesus, antes da escolha dos discípulos como apóstolos, foi à montanha para rezar. E diz a palavra que ele passou a noite toda em oração a Deus. Montanha significa lugar apropriado para orar, para conversar com Deus. Momento específico para estar com Deus. Jesus, na sua humanidade, parava para rezar, para conversar com o Pai, conversar com o Espírito Santo, para nos dar o exemplo de que nós, na nossa humanidade, nós devemos também parar para orar. E a decisão que Jesus tinha que tomar era uma decisão importante. Era dos discípulos tirar 12 para serem apóstolos, para conviverem 24 horas com Ele por dia, para darem continuidade à evangelização através da igreja que Ele fundaria. Jesus passou a noite inteira em oração porque tinha que tomar uma decisão importante. Amados irmãos, nas nossas decisões importantes, antes de tomá-las, vamos orar, vamos apresentar a Jesus, nos retiremos para um momento de oração pessoal, vamos até a igreja, vamos até a Capela do Santíssimo. Quando temos que tomar alguma decisão, principalmente as mais importantes em nossa vida, primeiro apresentemos a situação para Deus e que Ele tome a decisão conosco. Em oração, nunca tomemos decisão sem antes pararmos e orarmos, sem antes entregarmos a situação para o Senhor e pedir a luz, a unção do seu Santo Espírito, que o Espírito Santo venha nos iluminar na decisão a ser tomada. Sim, fundado sob o alicerce dos apóstolos, nasce o novo povo de Deus, que antes estava assentado sobre a herança das 12 tribos de Israel, o Antigo Testamento, mas que agora se firma no novo povo de Israel, a Igreja, o Novo Testamento. Queridos irmãos, peçamos a intercessão de São Simão e São Judas Tadeu. Peçamos a intercessão deles por nós, junto a Jesus, para que possamos também sermos fiéis aos ensinamentos que nós recebemos
de nosso Senhor Jesus Cristo através da Igreja. Que possamos ser fiéis à verdadeira e sã doutrina que a Igreja nos dá, nos apresenta, através do magistério, através do sacramento, através da palavra de Deus meditada, através do Santo Catecismo da Igreja Católica, onde está o resumo do fundamento de nossa fé. São Simão e São Judas, apóstolos, rogai por nós. Terço, Alfa e Ômega. Querido irmão, querida irmã, convido você a pegar o Santo Terço nesse momento, para rezarmos o Terço Alfa e Ômega, pedindo ao bom Deus, por intercessão de São Simão e São Judas, a graça de sermos fiéis ao magistério, à doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, princípio e fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada e sempre Virgem Maria, seu casto esposo São José, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que os odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Querido irmão, querida irmã, queremos convidar você para poder participar conosco toda terça-feira às 19h30, aqui em Matão, na Paróquia Santa Rosa de Lima. A comunidade Alfa e Ômega conduz o grupo de oração e louvor nesta paróquia. Venha orar conosco. Toda quinta-feira, aqui na sede da comunidade, 7h da manhã, Santa Missa. Depois o Santíssimo fica exposto para adoração. E às 20h, grupo de oração e louvor aqui em nossa comunidade. Também em nossa comunidade aqui em Matão, na sede de nossa comunidade católica Alfa e Ômega, 15 e 16 de novembro, das 7h30 às 10h30 da noite, ou seja, sábado e domingo, haverá o retiro Cântico
dos Cânticos. A inscrição R$ 60 e você poderá fazer a sua inscrição através do telefone 16 98 149 0221 98149 0221. Você poderá estar fazendo a sua inscrição para participar do Retiro Cântico dos Cânticos em Matão, na comunidade Alfa e Ômega, dia 15 e 16. Muito obrigado pela tua companhia. Que possamos nos encontrar na próxima terça-feira. Peçamos a santa bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, seu casto esposo São José, desça e permaneça em vós, em vossos corações, em vossa casa, em vossa família, a bênção e a paz do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.